interessante. A SAF, na minha opinião, é a saída desses clubes que estão passando por um momento de dificuldade financeiramente falando, é a saída desses clubes. E assim, já é uma realidade. Nós temos hoje, o primeiro que startou isso foi o Cruzeiro, através do Ronaldo lá, né? A gente tem ouvido aí que o Botafogo também vai se tornar uma SAF, o próprio Vasco vai se tornar uma SAF. Eu acredito que os times têm que ir por esse caminho, porque é o caminho da profissionalização, o caminho da responsabilidade. Eu acredito que esse caminho aí vai ser um caminho que vai dar uma outra cara do futebol brasileiro. Nos Estados Unidos, praticamente quase todos têm dono, né? Presidente, né? O independente, primeira coisa é que independente de ser dono, ter presidente, você tem que ser responsável. E Isso. você tem que ser profissional naquilo que faz. Infelizmente, se falando dos times aqui que nós temos no Brasil, a sua maioria, eu não posso ser leviano de dizer todos, porque tem alguns que realmente têm algumas administrações profissionais. Os times que se encontram nessa situação que se encontra hoje triste, né, vamos dizer assim. Sim. É porque realmente ao longo desses anos esses diretores não foram profissionais, esses diretores não cumpriram com o que tinham que se cumprir em relação ao seu papel de administrar da melhor forma possível esses clubes. Então, essa má administração desse pessoal lá de trás fez com que hoje esses clubes estejam pagando tudo de ruim e negativo que aconteceu. E volto mais uma vez a dizer, a SAF será com certeza uma grande saída. Eu particularmente presenciei diretamente o nascimento dessa SAF, o relator desse projeto foi o senador Carlos Portinho, meu amigo, colega no Senado. A gente teve a oportunidade de andar em algumas capitais para falar com presidentes de alguns dos principais clubes do Brasil. Foi realmente uma ideia muito bem aceita. Tem sido bem aceita. Tanto é que as coisas estão acontecendo. Eu não sei, não lembro agora exatamente quais outros clubes, mas eu acredito aí que já tem uns 3, 4 clubes que já estão com essa ideia de se transformar em SAF, e eu sou a favor disso. Digo isso pelo seguinte, o Vasco, né, parece que está fechando com a 777, e o dono da 777 tem algumas questões lá, né, com a justiça americana Pendente, e tal. né? E aí nesse caso, no caso, por exemplo, do Vasco, que você conhece bem pra caramba, você acha uma boa ser desse jeito, assim? Tipo, eu não vou dizer desesperado para fechar, Não, mas preocupado eu em... entendo que o teu pensamento, e eu concordo primeiramente que o Vasco é um dos grandes times do futebol mundial, né? Então, assim, o Vasco tem que, ao momento que definitivamente houver um acordo de todos os conselhos, vamos dizer assim, que o Vasco tenha que virar uma SAF, eu não estou dizendo que é no caso dessa 777. Tá. Mas segundo informações, como você falou, já existe por parte de um dos sócios ou dono da empresa um problema jurídico dele lá fora. Isso. Então, o cara já entra aqui no Brasil, a gente que é brasileiro, a gente Já sabe que... ele fica meio desconfiado com Isso. tudo isso, né? Mas vamos imaginar que esse problema seja uma coisa secundária que não atrapalhe em nada. Eu espero que realmente aconteça. O Vasco precisa fazer uma mudança radical em relação à sua administração. O Vasco tem tamanho, principalmente se falando de torcida, não preciso nem dizer, Não, né? claro. Da grandeza do Vasco, de voltar a ser um time campeão, um time que conquista títulos importantes, que tenha no seu elenco grandes ídolos, vários grandes jogadores da história do futebol mundial surgiram no Vasco, e nesses últimos anos a gente não tem visto isso. Eu particularmente torço muito pro Vasco, para que o Vasco volte a não ser grande, porque o Vasco será eternamente grande, mas volte a ser um time vitorioso, volte a dar alegria à sua torcida, volte a ter grandes ídolos, porque são essas coisas que fazem um time cada vez maior, né? Não, com assim,